Olá a todos e bem-vindos ao canal. Hoje eu trarei uma história de mistério, desaparecimento e uma busca incansável por justiça e encerramento. Preparem-se, porque o caso de Aline dos Santos Rosa e Alceu de Nazaré Machado da Rosa é um daqueles casos que nos deixam sem palavras. Imagine aqui em Santa Catarina uma cidade quase tranquila. A minha cidade, onde a vida de uma família virou de cabeça para baixo em abril de 2019. Aline dos Santos Rosa, de apenas 34 anos, desapareceu sem deixar vestígios. Dias depois, seu marido, Alceu de Nazaré Machado da Rosa, de 39 anos, morreria em um acidente de trânsito na BR-282. Mas este não é um caso de dois incidentes separados. A polícia logo suspeitaria de uma ligação sombria entre eles. Seria o desaparecimento de Aline um caso de feminicídio e ocultação de cadáver orquestrado pelo próprio marido? E a morte de Alceu teria sido um trágico acidente ou um ato desesperado? Bem, vamos começar com essa história que é de ficar de cabelo em pé. Meu nome é Luana, sou servidora da Polícia Científica aqui de Santa Catarina, mais precisamente em Lages. Eu sou agente de perícia médico legal. Eu sou aquela pessoa que trabalha diretamente com o médico legista na sala de necrópsia. Se você gosta de casos como esse que eu vou contar, fatos da medicina legal, curiosidades, se você quer saber sobre medicina legal e sobre concursos na área em que eu atuo, te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho e não perder nenhum vídeo. Caso você ame muito sobre medicina legal, casos comentados, concursos na área, te convido a ser membro do canal e assistir aos vídeos postados antes que todos. Mas vamos começar com essa história. Aline dos Santos Rosa, ela foi vista pela última vez na madrugada de 17 de abril de 2019. Ela havia acabado de chegar em casa por volta de 2h35 da madrugada, após seu turno de trabalho na empresa JBS. Segundo o relato de Alceu, ele apenas abriu a porta para ela e voltou a dormir, sem conversarem. Na manhã seguinte, quando saiu para trabalhar por volta de 5h50 da manhã, ele alegou não ter verificado se Aline ainda estava dormindo. O que torna o desaparecimento de Aline ainda mais inquietante é que ela não levou consigo nenhum objeto pessoal, nem mesmo seu celular. A sua mãe, Miriam Godoy dos Santos, e o próprio Alceu registraram um boletim de ocorrência de desaparecimento na DPCAM, Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher, Idoso, aqui de Lages. A família, ela estava desesperada, mas por trás dessa aparente normalidade havia uma realidade muito mais turbulenta. Aline e Alceu viviam um relacionamento conturbado marcado por brigas constantes. A própria Aline havia confidenciado à sua mãe que não aguentava mais aquela situação, sendo frequentemente perseguida e xingada por Alceu. Havia até um histórico de violência doméstica pelo qual Alceu precisava comparecer no fórum mensalmente. Em uma das discussões, ele teria chegado a ameaçá-la dizendo: "Da cadeia eu saio, mas você do cemitério não". A investigação ganhou um rumo macabro no dia 24 de abril de 2019. A Polícia Civil, baseada em uma suspeita, pediu a limpeza da fornalha da caldeira de um clube aqui de Lages, onde Alceu trabalhava como operador de caldeira. E o que foi o motivo? Haviam imagens de Alceu no local em um horário incomum, horas depois do desaparecimento de Aline. E o que foi encontrado, pessoal? Fragmentos de materiais semelhantes a ossos e dentes. O gerente administrativo do clube relatou que a caldeira havia sido limpada um dia antes, no dia 16, e nunca antes haviam sido encontrados tais materiais. A fornalha, capaz de atingir temperaturas de até 1000 graus Celsius, poderia decompor
um corpo rapidamente. A descoberta levantou sérias suspeitas sobre Alceu. Detalhes do depoimento do gerente do clube revelaram um comportamento estranho de Alceu na manhã do dia 17 de abril. Ele foi trabalhar de carro, o que era incomum. Fez um percurso estranho, entrando por um portão lateral usado para carga e descarga, onde não haviam câmeras externas. As câmeras da própria caldeira, convenientemente, estavam estragadas há dias. E mais um agravante, pessoal. Alceu ficou aproximadamente 2 horas sozinho na caldeira entre as 6 e as 8 daquela manhã. Tempo suficiente, segundo o juiz, para se desfazer do corpo de Aline sem testemunhas e sem deixar nenhum vestígio. No mesmo dia em que a ossada foi encontrada, 24 de abril de 2019, Alceu de Nazaré Machado da Rosa morreu em um acidente de trânsito na BR-116, em uma cidade próxima a Lages. Ele conduzia um Fiat Siena quando invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com um caminhão. A Polícia Civil imediatamente começou a investigar as circunstâncias da morte de Alceu, mas o que transformou o acidente de Alceu em um possível desfecho trágico para ele mesmo e uma peça fundamental para o caso de Aline foi uma mensagem. A promotora do processo e um relatório policial confirmaram a existência de um áudio enviado por Alceu no dia 24 para uma pessoa identificada como Bia. Nessa mensagem, Alceu aparentemente se despedia e pedia para que sua mãe cuidasse bem dos filhos, dizendo: "Mãe, a senhora não tem culpa do que eu fiz, do que eu vou fazer." Uma confissão indireta que pesou muito nas investigações. O exame toxicológico de Alceu revelou a presença de fenobarbital, medicamento mais conhecido como Gardenal. Diversas perícias foram realizadas na tentativa de esclarecer o caso. Análise de DNA na ossada. O material ósseo recolhido na caldeira foi enviado à Polícia Científica de Florianópolis para a análise de DNA. No entanto, devido à altíssima temperatura da caldeira e o tempo em que esses ossos ficaram expostos, o material estava praticamente pulverizado. A perícia concluiu que não foi possível obter um perfil genético minimamente informativo, impedindo o confronto com o DNA da família de Aline. O veículo de Alceu foi periciado para verificar a presença de sangue que não fosse o dele, partindo do pressuposto que ele pudesse ter matado Aline de forma sangrenta e o transportado. Materiais foram coletados dos carpetes, porta-malas e banco traseiro, mas nenhum vestígio de sangue que não fosse o dele foi encontrado. Na casa do casal também foi encontrado uma seringa e ela também foi periciada, mas não resultou em nada suspeito que pudesse adicionar à investigação. Os celulares de Alceu e Aline, apreendidos pela Polícia Civil, foram mandados para a Polícia Científica para busca de mensagens ou qualquer conteúdo relevante. Embora os dados tenham sido extraídos, não foi encontrado a geolocalização para os dias 16 e 17 de abril de 2019. Uma mensagem de bom dia foi recebida no celular de Aline no dia 16 de abril, às 8h23, sugerindo que o aparelho ele estava ativo naquele momento, mas as mensagens não puderam ser recuperadas. Diante de todas essas incertezas e da impossibilidade de encontrar Aline viva, sua mãe, Miriam Godoy dos Santos, manteve uma convicção inabalável. Em algum momento ela disse: "Meu coração de mãe diz que ela está morta." Ela iniciou uma luta para que Aline fosse declarada morta presumidamente, buscando não apenas o encerramento emocional, mas também a possibilidade de garantir os direitos de seus netos, 2 dos quais ela acolhia em sua casa. Miriam precisava de algum documento para sepultar, fazer um sepultamento simbólico e uma certidão de óbito para que os filhos de Aline pudessem ter seus direitos assegurados. Em uma decisão que marcou um ponto final ou um novo começo para a família de Aline, o Poder Judiciário de Santa Catarina, através da Vara da Família da Comarca de Lages, proferiu uma sentença importantíssima. Em 10 de setembro de 2023, o juiz de direito julgou procedente a ação declaratória de morte
presumida. A sentença declarou a morte presumida de Aline dos Santos Rosa, fixando a data provável do seu falecimento em 17 de abril de 2019. A decisão ela foi baseada no artigo 7º do Código Civil, que permite a declaração de morte presumida sem a decretação de ausência, quando a morte é extremamente provável para alguém que estava em perigo de vida. Mesmo com o laudo do DNA da ossada inconclusivo, o juiz considerou todo o contexto probatório, como o relacionamento conturbado, as ameaças de Alceu, a mudança em sua rotina, o comportamento suspeito na caldeira, a mensagem de despedida antes de sua própria morte e o fato de Aline jamais ter deixado seus filhos sem notícias. A provisoriedade da sucessão, ou seja, a declaração de ausência sugerida na sucessão provisória, não foi considerada necessária, dada a probabilidade razoável da ocorrência do falecimento. A sentença determinou que, após o trânsito em julgado, fosse oficiado o cartório de registro civil competente aqui da minha cidade para que fosse expedida a certidão de óbito de Aline dos Santos Rosa. O caso de Aline, ele é um lembrete doloroso de como a violência doméstica pode ter desfechos trágicos e de como a justiça, algumas vezes, precisa navegar por águas turvas de evidências circunstanciais para trazer algum tipo de paz às famílias. A história de Aline, embora com a declaração de morte presumida, permanece um grande mistério quanto aos detalhes finais, mas a decisão judicial trouxe um reconhecimento oficial do seu fim. A coragem de Dona Miriam, a mãe de Aline, em sua busca incansável por respostas e pelo direito de sua filha e netos, é um testemunho da força do amor materno. Se você gostou desse vídeo e quer mais vídeos, casos complexos como este, não se esqueça de curtir este vídeo, comentar e se inscrever no canal. E o que eu quero te perguntar é o seguinte: o que você achou da decisão do juiz? E você acha que houve justiça no caso de Aline? Obrigada por você assistir, estar aqui comigo e até a próxima história. Tchau, tchau.